o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. E o Vinícius Calixto tem as informações de como foi o jogo do tricolor, que agora é o único representante do Brasil na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Fala aí, Vini. Olha, Luana, haja coração pro torcedor tricolor, principalmente naquele finzinho ali onde o juiz tinha dado 7 minutos, o jogo foi acabar com 9 de acréscimo. O Al Hilal ainda teve ali a última chance, mas nada interromper esse momento histórico, único na vida do torcedor tricolor fluminense, que mais uma vez vence o jogo no tempo normal, já tinha tirado a Inter de Milão nas oitavas, e agora repete o mesmo placar. O mesmo placar não, né? Na verdade foi 2-0 a Inter de Milão, foi 2-1 dessa vez, mas com o mesmo protagonista, o volante Hércules, entrou no lugar do Martinelli ontem, Martinelli que fez um golaço, abriu o placar no primeiro tempo de canhota, uma paulada no ângulo do goleiro Bono. Renato Gaúcho, com a estrela de sempre, substituiu o Martinelli ainda no primeiro tempo, voltou com o Hércules, e quem decidiu a partida mais uma vez foi o volante Hércules. E o Renato Gaúcho, em entrevista coletiva pós-jogo, ele falou sobre as estratégias, que um time que está ganhando não se mexe, o pouco tempo que teve para treinar entre uma partida e outra, e as estratégias montadas para enfrentar o Al Hilal ontem, mais uma partida histórica do Fluminense. Vamos ouvir o comandante tricolor. Então eu fico feliz por ter achado um esquema bom diante da Inter, que a gente teve muito bem. Repeti o esquema hoje justamente porque a gente tem tido muito pouco tempo para treinar, então uma coisa que deu certo, eu achei melhor que continuasse, até porque o adversário também tem uma bola aérea muito forte, e se eu tirasse um dos zagueiros, nós iríamos ter problemas, da mesma forma que nós iríamos ter contra a Inter. Então mais uma vez deu certo. Fluminense que manteve a cabeça no lugar, né, pessoal? Abriu o placar, viu o Al Hilal empatando com outro brasileiro, Marcos Leonardo, que jogou aqui, cria do Santos, aqui no Brasil, mas o Fluminense não perdeu a cabeça, continuou ali martelando, e numa jogada de insistência ali do Samuel Xavier, que subiu mais alto que os dois defensores, do Renan Lodge e o outro defensor do Al Hilal, e deixou o Hércules em condições para bater na saída do goleiro e fazer a catarse, né? Tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, o torcedor tricolor viveu um momento histórico, e o Renato Gaúcho, claro, fez um pedido apaixonado para o torcedor tricolor: saiam, vão para as ruas com a camisa do Fluminense, porque esse é o momento de curtir. Também temos esse pedido aí do professor tricolor. Do meu grupo. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor, vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, vão no restaurante, vão desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. Pois é, o Fluminense agora é o último e único representante brasileiro nessa semifinal, nessa Copa do Mundo de Clubes. Vai pegar o Chelsea, que eliminou o Palmeiras ontem, na próxima terça-feira, mas não tem nada que abale a fé do torcedor tricolor, que já está pensando aí se vai ser finalista da Copa do Mundo de Clubes. A gente vai seguir acompanhando por aqui, jogo em Nova Jersey na próxima terça-feira, 16h, pessoal. Que maravilha, né, ô Luana? Claro, logo na abertura do jornal eu disse parte do Rio de Janeiro tá em festa, obviamente, porque a gente não pode ser hipócrita aqui, né? Rubro-negros, vascaínos e botafoguenses estavam secando uma barbaridade, assim como São Paulinos e corintianos e santistas estavam secando Palmeiras. Ninguém pode ser hipócrita. É claro que tem um ou outro ali que acaba torcendo, até por uma questão familiar, então às vezes tem um pai, um filho, né, que torce para outro time, e aí acaba torcendo. Mas é óbvio que vocês encontravam aí pelas ruas do Rio de Janeiro muita gente secando também, né? E não deu certo. Faz parte. Faz parte. Secam o Flamengo também, na vez do Flamengo também secam. É parte do jogo. É isso, mas a torcida do Fluminense foi ganhando confiança. É claro que a gente vai voltar a falar muito mais da classificação, especificamente do Fluminense, desse jogo de ontem, aqui ainda durante o jornal, pela manhã. Mas eu acho que, pelo menos acompanhando aqui de São Paulo, imagino que aí no Rio vocês tinham essa sensação, o Fluminense entrou talvez como o menos badalado, né? Nessa Copa do Mundo de Clubes. Era o menos favorito. Era o menos favorito. A gente tinha o Botafogo, especialmente depois da vitória em cima do Paris Saint-Germain, aí todo mundo aqui falou, caraca, ninguém segura o Botafogo, vai pegar provavelmente os jogos mais tranquilos em relação a
a outros, né? O mais difícil teria sido mesmo o Paris Saint-Germain, e ninguém esperava essa evolução aí do Fluminense, que agora é o único representante do Brasil. Mas realmente foi uma surpresa, uma boa surpresa, né? Mas os favoritos eram realmente Botafogo e Flamengo. Botafogo especialmente depois do Paris Saint-Germain. Sem dúvida. E o Palmeiras aqui em São Paulo também entrava com uma expectativa muito alta. Até porque, como o Renato gosta de falar muito em dinheiro, né? Ele diz que o investimento é baixo e tal, não sei o que. E tá certo, e é mesmo. Os outros 3 times têm muito mais dinheiro do que o Fluminense, né? Uhum. O Flamengo e o Palmeiras despontam aí já tem muito tempo como os 2 principais times do país, né, Calixto? Até com investimentos muito grandes ali já desde o fim da década passada. E o Botafogo é o novo rico desde a chegada do John Textor, né? Então, quer dizer, são 3 times endinheirados que apresentavam ali ou apareciam com uma expectativa maior, e o Fluminense, devagarinho, foi construindo uma história maravilhosa, né, Calixto? Exatamente, Fábio, mostrando que futebol, meu amigo, na hora que a bola rola 11 contra 11, não tem dinheiro que pague uma classificação. Claro que quando você tem elencos mais recheados, com mais opções, ajuda, mas, meu amigo, na hora que a bola rola, tudo se equilibra. O Fluminense, inclusive, que está até nas redes sociais do clube, falando que o patinho feio ganhou mais uma. Então, o Fluminense está, de fato, sendo tratado como patinho feio, time com menor investimento entre os 4 brasileiros que entraram nessa Copa do Mundo, e agora fazendo história aí, o único a representar o Brasil nessa semifinal, de fato, histórico que vem fazendo o tricolor das Laranjeiras. Patinho feio, mas com uma camisa linda, né? A camisa do Fluminense é absolutamente maravilhosa, aquela combinação de cores é incrível, como já dizia o Chico Buarque, né? Em cima disso, em cima desse lance que o Calixto trouxe, né? Dentro de campo a coisa acontece. Eu, durante toda a semana aqui, disse também na Band News FM que o Al Hilal, não dá para comparar o investimento do Al Hilal com o investimento do Fluminense. O Al Hilal é recheado de jogadores que fizeram muito sucesso na Europa até pouco tempo atrás e foram para a Arábia Saudita por causa do dinheiro, mas teriam condições esportivamente de continuar jogando na Europa. O goleiro Bono é um baita goleiro, jogou a Copa do Mundo por Marrocos, a melhor participação de Marrocos na Copa. Koulibaly, um grande zagueiro, né, campeão recentemente pelo Napoli, ainda obviamente tinha mercado na Europa. Renan Lodge, os atacantes brasileiros, Marcos Leonardo e o Malcom, Mitrovic, titular machucado, o meio-campo com o Rubens Neves, português, joga muita bola, João Cancelo na lateral, ou seja, é um baita time, é um time saudita, mas com o status de time europeu. E eu dizia aqui na Band News FM, pra mim, o Al Hilal era favorito, porque a construção do time foi baseada em muito mais dinheiro, né? Com o Inzaghi, treinador, recentemente vice-campeão da Champions League pela Inter de Milão. E aí o nosso ouvinte mandou mensagem pra cá, até conversei com ele aqui pelo WhatsApp, nosso ouvinte do Rio, o Chico Tricolor, imagine só. Fábio França, quem era favorito no jogo do Fluminense? Errou, hein? Falei, pois é, rapaz, eu errei, o favorito era o Al Hilal. E aí eu disse pra ele, se só o favorito vencesse sempre, não precisaria ter jogo, né? Por isso que o futebol é bacana, não é? É verdade. Não, e o Al Hilal tava com uma confiança boa, né? Porque claro, tirou o Manchester, não tirou qualquer um. Gente, o Al Hilal empatou com o Real Madrid na estreia e venceu o Manchester City por 4-3. Você imagina um time brasileiro fazendo isso na Copa do Mundo de Clubes, né? Empatando com o Real e vencendo o Manchester City. Nossa, a gente já tá em êxtase. Os caras fizeram isso. Então se credenciaram também muito bem, assim como o Fluminense se credenciou para chegar a essa partida de quarta de final. Mas o futebol é gostoso por causa disso, né? Se favorito vencesse sempre, gente, não ia ter graça nenhuma, não precisava ter jogo. O legal é quando dá zebra, né? Ninguém perde de véspera, né, pessoal? Ninguém perde de véspera. Eu nem trataria como uma zebra, mas assim, se você for comparar ali investimentos, como o Renato gosta de dizer, o Al Hilal, obviamente, está numa prateleira superior à do Fluminense no que diz respeito a investimento pesado financeiro. Mas dentro de campo, o Fluminense jogou demais, cara. Não foi aquele negócio, vamos ficar só no contra-ataque. Não, o Fluminense jogou bem, anulou o Al Hilal. Contra a Inter de Milão, o Flu já tinha jogado muito bem, mas ali sim, numa postura mais defensiva. Ontem foi muito legal para a torcida do Flu e, claro, para quem gosta de futebol, acompanhar o jogo do Fluminense contra o Al Hilal, com o Arias jogando demais nessa Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar mais daqui a pouquinho sobre o Fluminense, combinado, gente? Combinado. Vamos nessa. Combinado.